Olá, eu sou a prof. Ana Paula Milani e hoje nós vamos ter um dedo de prosa sobre a poesia do romantismo brasileiro. É muito importante ressaltar que termina o período colonial, quinhentismo, barroco e arcadismo, em que a literatura era literatura no Brasil, porque não era feita por brasileiros e porque o Brasil ainda não era independente. Né? Termina a literatura do Brasil para começar a literatura do Brasil. Né? E em 1822, o Brasil se torna independente. E em 1836, Gonçalves de Magalhães inaugura o romantismo no Brasil, lançando a obra Suspiros Poéticos e Saudades. A poesia do romantismo se divide em 3 gerações. A primeira delas, nacionalista ou indianista, é composta por 2 autores. Gonçalves de Magalhães, que, como já disse, escreveu Suspiros Poéticos e Saudades, que lançou em 1836, inaugurando o romantismo no Brasil. Gonçalves de Magalhães só é importante porque foi o primeiro. Gonçalves de Magalhães não teve a força poética, a expressão artística para ultrapassar a grandiosidade do maior poeta nacionalista que a nossa literatura já teve, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias valorizava muito a paisagem brasileira e o índio. Essa é uma característica essencial da primeira geração da nossa poesia romântica, nacionalista ou indianista. Por que se valorizava isso aqui na primeira geração? Porque o Brasil estava se tornando independente. E o momento em que o Brasil se torna independente, a tendência é tentar valorizar aquilo que é bom. Nós ainda não tínhamos uma política organizada, a nossa cultura estava se formando, a nossa história também estava começando a ser construída. Então, quais eram as únicas coisas que se tinha certeza de que nós tínhamos? Né? Uma natureza riquíssima, e o nosso índio, um habitante original que passa a ser um herói nacional. Então Gonçalves Dias escreveu diversas obras, e Juca Pirama é uma delas, em que ele coloca o índio como um grande herói nacional. Nós sabemos que não foi bem assim, né? Nós sabemos o quanto o nosso índio sofreu, o quanto o nosso índio teve sua cultura deturpada, o quanto o nosso índio foi tirado, né, do seu ambiente e da sua vivência original. Mas a principal obra do Gonçalves Dias é a Canção do Exílio, que ele escreveu quando estava exilado em Portugal. Exilado em Portugal, ele escreve esse texto com saudades aqui. E esse texto começa assim: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. As aves aqui de Portugal não gorjeiam como as lá do Brasil. O meu Brasil tem a maior natureza do mundo, nada se compara. Né? E esse texto é um texto tão importante para o nacionalismo brasileiro que nós temos um trecho dele citado no hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Então, essa é a nossa primeira geração, nacionalista ou indianista. A segunda geração é a mais emblemática de todas. Nós temos aqui o ultrarromantismo, a geração byroniana, devido à influência de Lord Byron, um grande escritor do ultrarromantismo inglês, também chamado de mal do século. Mal do século por quê? Porque esses rapazes tinham muito hábito da drogadição, eles fumavam ópio, eles bebiam, eles viviam nos prostíbulos, eles faziam festas nos cemitérios, eles eram depressivos, eles eram loucos, eles eram sombrios. E aqui a gente vai ver bastante a questão do subjetividade muito grande, o foco no eu, o egocentrismo. Por isso que a gente vai ver bastante assim, exclamações, que saudades que tenho, exclamações, interjeições, reticências, que são elementos da função emotiva da linguagem que mostram essa emotividade, esse subjetivismo do autor, tá? A gente vai perceber bastante esse pessimismo. Nós temos 4 autores aqui. O mais importante deles é Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo morreu muito jovem, como todos os outros autores da segunda geração, morreram muito jovens. Álvares de Azevedo escreveu 2 obras muito importantes, uma na poesia e outra na prosa. Ele é chamado o ultrarromântico dos ultrarromânticos, é o mais sombrio de todos. O que acontecia bastante aqui, pessoal? Sobretudo no Álvares, nos outros também, mas no Álvares era pior. Eles idealizavam muito as mulheres, né? É muito forte isso, a idealização da mulher e do amor. Eles queriam um amor perfeito. Eles queriam mulheres virgens, pálidas, lânguidas, submissas, mulheres de família, né? Mulheres perfeitas. E qual era a mulher de família perfeita, virgem, pálida e lânguida que ia querer esses caras que andavam dançando pelos cemitérios, bêbados e drogados, né? Então, eles viam que não era esse amor, esse ideal de amor que eles tinham, era inatingível. E sendo inatingível, eles caíam em profunda depressão. E aí vem as fugas, a droga, né? As saudades da infância,
o álcool, os prostíbulos e a vontade de morrer. Eles tinham muita vontade de morrer. Não há histórico de nenhum deles ter se suicidado, mas eles sonhavam com o momento de morrer para poder se livrar dessa dor, né? E tem outro detalhe, eles não se suicidavam, mas ao mesmo tempo eles tinham uma vida totalmente desregrada, né, que adiantava esse processo de morte deles. Álvares de Azevedo morreu aos 21 anos com tuberculose, que era uma doença bastante comum na época. As duas obras importantes dele são Lira dos 20 Anos, na poesia, em que ele próprio divide em dois alter egos. Ariel, que são as poesias, né, quando ele se coloca como Ariel, são poesias dóceis, amorosas, poesias sonhadoras do Álvares de Azevedo. Quando ele se coloca como Caliban, o outro alter ego, esse segundo alter ego, ele é corrosivo, ele é grosseiro, ele é macabro, sombrio, né? Então ele mesmo coloca essas duas, né, essa ambiguidade desse personagem, desse Álvares de Azevedo de 20 anos. A obra mais famosa dele, em prosa, apesar de se enquadrar nas gerações da poesia, se chama Noite na Taverna, é uma obra conhecidíssima. São 6 contos em que 6 estudantes bêbados estão numa taverna, que é um bar, bebendo vinho. E altamente alcoolizados, eles começam a contar histórias de terror. Quem teria vivenciado a pior história? Daí se divide, né, nos nomes dos personagens, né, Bertrand, Cláudio Zerman, por exemplo, Johann, e cada um deles conta a sua história. Essas histórias misturam coisas muito pouco comuns, né, coisas criminosas, como incesto, necrofilia, adultério, é muito comum, são temas assim pouco comuns na vida real das pessoas, mas que ali se torna comum na realidade deles. É como se fosse uma competição. Quem teve a história mais macabra? Aí eles contam coisas como transar com uma moça já falecida, né? E ter um desejo enorme por aquela pessoa falecida, aquela moça falecida, isso é necrofilia, né? Tem uma outra história em que aparece o rapaz se sentindo seduzido por uma moça de cerca de 11 anos no escuro, ele vai lá, transa com essa moça e quando as luzes se acendem é a irmã dele, né, incesto. Então são coisas assim, ó, agressivas mesmo. Alguns alunos, algumas pessoas às vezes perguntam pra gente, né, será que essas histórias de Noite na Taverna são verdadeiras? Gente, muito possivelmente não, né. Eles viviam, Álvares de Azevedo vivia bêbado, drogado, enlouquecido, então eram coisas imaginárias dele, né, e ele imagina que cada amigo tá contando uma história, né, todas narradas por ele, logicamente, todas escritas por ele, narradas por personagens alternativos, né, por outros personagens. Então são histórias muito macabras, é uma leitura bem interessante, porque foge muito daquele padrão, foge de todos os padrões da literatura de até então, né, são coisas muito inesperadas, é uma obra realmente com uma atmosfera muito surreal, são histórias bem aterrorizantes. Álvares de Azevedo, assim como Casimiro de Abreu, que é o próximo autor sobre o qual nós vamos falar, manifestava muito uma obsessão pela mãe e pela irmã. Não pensa em obsessão sexual, não é nada disso. Era para ele o ideal de amor verdadeiro. Ele nunca se sentiu verdadeiramente amado por uma mulher, a não ser pela mãe e pela irmã. Mas ele vivia nos prostíbulos, né, gente? Ele recebia aquele amor fugaz, aquele amor, né, instantâneo, e depois já terminava. Não era um amor verdadeiro. Então o amor verdadeiro que ele recebeu na vida foi da mãe e da irmã. E ele manifesta a todo momento o desejo de morrer. A morte para eles era o ponto final para o sofrimento. A vida para eles era muito dolorida. Nós temos Casimiro de Abreu, que se tornou popular pelo motivo oposto ao de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo se tornou popular no ultrarromantismo porque é o mais macabro de todos. No entanto, Casimiro de Abreu é o mais singelo. Se tornou popular por causa da linguagem fácil, rimas pobres, vocabulário repetitivo, né? E a principal obra dele, o principal poema dele se chama Meus 8 Anos, e esse poema está dentro da obra As Primaveras. É um poema repetitivo que fala muito sobre a saudade da infância. Por quê? Porque na infância ele era um menino feliz, e agora a vida adulta só traz tristeza, só traz decepção, uma vida amorosa horrível, né? Então ele diz, que saudades que tenho, olha as exclamações, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Não trazem mais, não volta mais. A vida dele agora nunca mais vai ser como foi naqueles tempos de glória, né? Então Casimiro de Abreu é conhecido por ser o mais singelo de todos. Depois temos Junqueira Freire. Todos eles morreram muito jovens também. O Casimiro de Abreu morreu com 23 anos, o Junqueira Freire com 22. Junqueira Freire tinha uma atenção muito grande na obra dele, porque ele era padre
né, um monge beneditino, contra a sua vontade. Naquela época era muito comum que as mães fizessem promessas para que os filhos tivessem que cumprir, né? E daí ele cresceu e teve que se tornar um padre, um monge, né, em virtude da promessa da mãe dele. E ele tinha medo de descumprir, né? Existia também uma certa tensão religiosa. Então a tensão sexual aqui é forte porque ele queria ser homem. Ele fala muitas vezes que ele queria ser homem, porque o monge é um ente não homem. Ele acha que o monge, por não ter uma vida sexual, não andar bebendo e fumando ópio igual o Álvaro de Azevedo, ele acha que ele não consegue ser homem, porque ele é um monge, ele tá lá trancado, né? Então, o Junqueira Freire apresenta muito essa tensão. A principal obra dele se chama Inspirações do Claustro. Por que Inspirações do Claustro? Porque ele se sentia totalmente preso numa masmorra da religião. Por fim, na segunda geração, nós temos Fagundes Varela. Fagundes Varela escreveu uma obra muito importante, Cântico do Calvário. Dos autores do ultrarromantismo, ele foi o único que viveu um pouquinho mais, viveu 36 anos, né? Morreu extremamente jovem, mas em vista dos outros, né, durou um pouquinho mais. A obra principal dele é Cântico do Calvário. O Cântico do Calvário é uma elegia. A elegia é um texto triste, feito por motivos de morte, é homenagem a alguém que já morreu, enfim. E é um texto feito em homenagem a Emiliano, o filho dele, de 3 anos, que morreu. Ele morreu quando, numa brincadeira, ele estava brincando com o menino no colo, o menino caiu no chão e morreu. E ele nunca mais pôde se recuperar daquela depressão. E notem que ele foi o único dos ultrarromânticos que constituiu família e que teve filhos. Ele era um homem, ele se dedicou ao alcoolismo porque ele perdeu os filhos, perdeu a esposa. Castro Alves, a terceira geração, era o melhor amigo dele, morreu também. E ele se viu sozinho, se dedicou à bebida. E era chamado poeta da natureza, porque no Cântico do Calvário mesmo, ele, a todo momento, compara o menino já falecido a elementos da natureza, né? Tu és a messe de um dourado estio, ou seja, né? Tu és a alegria da chuva no momento da seca. O estio é a seca, né? Então, ele compara o menino a todo momento a alegrias trazidas pela natureza. É uma obra de bastante tristeza, claro, uma elegia, né, gente? Por fim, nós temos a terceira geração. A terceira geração é a geração condoreira, ou hugoana, baseada nos ideais de Vitor Hugo. E condoreira por quê? Por causa do condor. Eles queriam voar livres como o condor. E nós temos aqui como principal elemento a poesia social de Castro Alves. Castro Alves não escreveu só a poesia social. Castro Alves escreveu também a poesia lírico-amorosa, bem diferente dos moldes da segunda geração. Castro Alves era um sedutor. Castro Alves teve várias mulheres, várias namoradas. A mais famosa delas, Eugênia Câmara, uma grande atriz do teatro português. Então, a poesia do Castro Alves não traz a mulher inatingível, a mulher distante, a desilusão do amor. Não, a poesia do Castro Alves, a lírico-amorosa, traz a mulher palpável, traz a mulher cheirosa, traz a mulher próxima e amada, porque ele teve muitos relacionamentos. Ele não viveu aquela ilusão do ultrarromantismo. Castro Alves teve vida amorosa, muito farta, inclusive. O principal aqui realmente é a poesia social. Na poesia social do Castro Alves, nós temos uma luta pela liberdade, sobretudo dos escravos. Castro Alves é chamado o poeta dos escravos, tá? E ele escreveu 2 obras importantes aqui, foram muitas, mas as mais importantes. Vozes da África, em que ele pergunta, ó Deus, onde estás que não respondes? Por que não faz nada por esta África? É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Né? Permite que esses negros vivam nesse estado? E o Navio Negreiro, que é a mais importante delas, o Navio Negreiro é uma obra que fala sobre as tristezas e as humilhações e as situações subhumanas pelas quais os escravos negros passavam desde quando saíam dentro dos navios negreiros. Eles vinham em condições totalmente subhumanas, né, gente? As negras que vinham grávidas tinham os filhos ali embaixo, né, nos porões dos navios, a comida era pouca, eles faziam necessidades ali, tinham que comer em meio a tudo aquilo, morria gente ali embaixo, ninguém ia lá se animar a tirar. Os negros vinham assim em condições piores que animalescas. E aí ele vai colocando, são 6 cantos, e ele vai entrando aos poucos nos porões do navio. Ele começa falando sobre o tempo lá fora, depois a tripulação, né? E ele vai entrando até chegar nos porões do navio e denunciar essa situação social gravíssima, né? Dos negros. Ele lutava muito pela liberdade dos negros. Inclusive ele teve problemas muito sérios, problemas políticos muito sérios com políticos que não fossem abolicionistas. Por exemplo, José de Alencar teve um problema muito sério com ele, com o Castro Alves. José de Alencar era um escravocrata.
né? Porque libertar os escravos era uma perda muito grande, financeira para os grandes investidores, para os grandes fazendeiros. Então Castro Alves comprou briga feia com muita gente na época e é muito famoso e muito importante pela sua poesia social. Espero ajudar com os estudos. Um grande beijo!